Olá, você já pensou o que é obedecer? Parece uma pergunta tão simples com uma resposta tão simples, né? Obedecer para nós é simplesmente cumprir uma ordem que alguém que tem autoridade sobre nós, que essa pessoa nos dá. Então, obediência é o cumprimento de uma ordem. É algo tão simples, mas que muitas vezes exige muito esforço, muita dedicação. Mas eu gostaria de provocar você a gente refletir um pouco mais para a gente perceber que a resposta ela não é tão simples assim. E uma das histórias que me chama muita atenção quando se trata de obediência é a história do profeta Jonas. Uma história que muitas vezes nós lemos e ouvimos falar dela como um exemplo de missionário, como alguém responsável pela conversão de um povo que estava afastado de Deus, um povo que era visto como inimigo de Israel, um povo muito violento. E Jonas é visto como um grande missionário que foi instrumento de Deus. E de fato Jonas foi usado como um instrumento de Deus e fez parte da missão de Deus, mas se a gente olha os 4 capítulos desse livro tão pequeno, mas com tanto conteúdo, a gente vê que na verdade o Jonas ele não foi um bom exemplo de obediência. Muito pelo contrário, Jonas foi um exemplo de um profeta teimoso, um profeta que não quis obedecer a Deus, que não quis cumprir as ordens que foram dadas por Deus, que na verdade eram muito claras. No capítulo 1 do livro de Jonas, ele recebe ordens bem claras de que ele deveria ir para Nínive pregar a palavra de Deus. E aí o Jonas decide que ele vai justamente para o caminho oposto, ele vai para o outro lado. E Jonas então desobedece a Deus, e então vem alguns episódios, e um deles é muito conhecido por nós, é a história onde Jonas é engolido por um grande peixe, e dentro do peixe Jonas ele escreve ou ele fala com Deus e ele fala a respeito da sua própria vida, e nessas palavras dentro do peixe a gente vê que Jonas tem um episódio de morte, e depois disso o peixe cospe ele para fora numa praia, e finalmente o Jonas então ele obedece aquilo que Deus pediu. E é interessante essa obediência, porque quando a gente lê, a gente tem a impressão de que finalmente o Jonas entendeu o que Deus queria e vai fazer o que Deus queria. Mas a gente, ao continuar lendo, a gente se dá conta de que, na verdade, essa obediência do Jonas foi bem contra a vontade dele. O Jonas, no fundo, não queria obedecer, o Jonas não queria fazer aquilo que Deus estava lhe pedindo. E o texto diz que era necessário percorrer 3 dias para andar toda a cidade de Nínive, e Jonas faz isso num dia. Imagino que pela sua falta de vontade ele fez o mais rápido que pôde para simplesmente dizer que tinha obedecido. Mas no fundo, no seu coração, o seu desejo não era obedecer a Deus. Ele não tinha entendido aquilo que Deus propõe. Então nós vemos um Jonas que obedece exteriormente a ordem de Deus, mas que no seu coração continua teimoso e que não se curvou, que simplesmente cumpriu por obrigação, mas não de coração. E essa história, ela nos lembra alguns episódios também da vida de Jesus. No Novo Testamento, Jesus ele se depara com alguns religiosos, com os fariseus, que eram conhecedores da lei, que sabiam a lei de trás para frente, e que aparentemente cumpriam a lei, e muitos deles até faziam mais do que a lei pedia. E Jesus, nas suas palavras de denúncia para esses religiosos, ele mostra que no fundo, apesar deles obedecerem exteriormente a lei, eles na verdade descumprem a lei, eles não entenderam a lei e eles não obedeceram a Deus. E aqui a gente vê que a obediência não é algo tão simples. Obediência não é algo que acontece da boca para fora ou simplesmente no nosso exterior, mas a obediência ela nasce do nosso coração, ela nasce da nossa confiança em Deus, da gente ter o nosso coração entregue a Deus. E por isso quando Jesus ele resume a lei, ele resume dizendo que obedecer a Deus, que cumprir a lei é obedecer ao amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Então o chamado para a obediência não é simplesmente um chamado para a gente obedecer a Deus
exteriormente, mas é um chamado a gente curvar o nosso coração diante de Deus e confiar nesse Deus, e a partir daquilo que Ele fez e da nossa gratidão à obra de Deus em Jesus Cristo, a partir dali somente é possível que a gente seja obediente a Deus.